quinta-feira, onde vamos relembrar aqui a palavra de Mateus 20. Jesus vai nos dar aqui uma descrição muito interessante e justamente eu gosto sempre de olhar o contexto, irmãos. É muito importante a gente entender o que é que nós estamos lendo, em que circunstâncias. Estas palavras que aparecem aqui na pergunta 5, dos versos 25 a 28, elas foram ditas por Jesus na sequência do pedido, registrado aqui por Mateus, do pedido que a mãe de Tiago e João fizeram para que cada um dos seus filhos se assentasse um à direita e outro à esquerda no reino de Deus. Ou seja, ela buscava supremacia, ela buscava preeminência, ela buscava posição para os seus filhos, né? E Jesus, então, ele reúne os seus discípulos, disse: sabeis, e esse é um verso interessante, o 20 e 25, sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus declarou: o sistema dos governos humanos é esse, é exercer domínio, exercer autoridade. E agora, então, vou pedir para a produção colocar o verso 26 e o 27 de Mateus capítulo 20. E ele então vai dizer: mas assim não é entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. E o verso 28 ele vai terminar: porque da mesma maneira, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido e para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Jesus usa o seu exemplo. Olhem para mim. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir, para dar a minha vida. Por que é que vocês querem honra? Posição? Isso é para os governos humanos, isso é nos domínios terrestres, isso não é a lei, não é a regra para o meu reino, não é a regra para a igreja. Irmãos, só a misericórdia do Senhor Jesus, né? Será que na igreja a gente vê esse espírito do verso 25 aqui? Os governadores dos povos que dominam, os maiorais que querem autoridade? Infelizmente, sim. Às vezes em congregações pequenas, aparece ali um ou dois anciãos que querem dominar, querem controlar tudo. Às vezes numa associação, um presidente quer se perpetuar o tempo todo como presidente ou em qualquer instância da igreja. Quando isso acontece pela forma natural, fruto de oração, da resposta, Deus seja louvado, siga o trabalho. Mas quando há manipulação, quando existe estratégia para conservar-se no poder, irmãos, isso é deplorável. Isso é coisa dos governos mundanos, não deveria existir, né? O mesmo pode acontecer antes que você comece a tirar pedras, isso pode acontecer na própria casa sua. Alguém queira dominar todas as escolhas da família, que queira controlar o lar. Isso é modelo humano. Em casa, no lar, o pai é o sacerdote do lar, ele é o responsável pela espiritualidade, ele organiza a sua casa, ele chama a sua família, ele ordena a sua casa. E é claro, os filhos que não querem viver dessa maneira têm a sua opção, mas dentro da casa prevalece esse domínio de amor dos pais. Os pais também não podem ser condescendentes, mas prevalece o domínio do amor. Irmãos, o autor faz uma comparação entre esse pedido de Israel por um rei com a história da igreja cristã no momento em que no quarto século, quando Constantino chegou ao poder e ele aceitou o cristianismo, então muitas acomodações foram feitas, né? Agora temos um imperador cristão e para conquistar os pagãos, então práticas pagãs começaram a entrar na igreja, princípios puros do cristianismo começaram a ser substituídos por estas práticas pagãs, por estas acomodações. A igreja permitiu que as questões do Estado, do reino, do governo interferissem nas questões religiosas, e as questões religiosas passaram a influenciar as questões do Estado, do reino. E meus irmãos, todas as vezes em que igreja e Estado, com E maiúsculo, igreja e Estado, se unem, resulta em intolerância, resulta em absolutismo, resulta em perseguição. Essa é a história. Por isso que nós, adventistas do sétimo dia, lutamos com as nossas
influências para que os governos das nações onde temos acesso conservem separação de igreja e Estado. Vou usar o exemplo aqui do Brasil e também da maioria dos países aqui da nossa área chamada divisão sul-americana. Os países vivem em regime de separação de igreja e Estado, mas essa não é a história de todas as partes. É por isso que nós ainda temos muita intolerância religiosa, muita perseguição. Essa é uma das causas. Quando não há separação de igreja e Estado, também há o nacionalismo religioso, quando os governos têm uma religião oficial, e isto impede que livremente outras pessoas escolham um serviço religioso diferente daquele que o Estado determina. Mas nós podemos, infelizmente, constatar que no momento em que houve esta aproximação com o imperador, as práticas mundanas, pagãs vieram para a igreja tentou também surfar nessa onda, tomar partido, servir-se dessa influência, e o resultado foi que, da mesma forma como aconteceu no antigo povo de Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história da igreja cristã se passaram dentro desse contexto, desse absolutismo. Que coisa triste, a Idade Média. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a olhar para estas coisas do passado, esses registros históricos, tanto de Israel como a história da igreja cristã, e nos ajudar a ter clareza do momento em que estamos vivendo, de como nós devemos nos conduzir. Como bons cidadãos que somos, nós devemos cumprir os nossos deveres de cidadania, mas proximidade, intimidade com os governos, isso não é para a igreja de uma forma oficial, organizacional. Se um membro ou outro deseja exercer um cargo público, candidatar-se, a igreja também não repele, não condena, mas como organização nós vivemos respeitosamente distantes dessa onda de poder. Esse não é o papel que a igreja adventista adotou para si. E pela graça de Deus, assim nós devemos nos conservar. Assim colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.